A taxa Selic acabou de subir para 12,75% ao ano. Por mais que estamos falando em uma rentabilidade acima de 1% ao mês, cuidado na hora de investir em renda fixa. Para entender se esse é o momento de investir em renda fixa, nós temos que avaliar qual é o cenário da inflação adiante, que assim nós vamos entender melhor qual que é o sentido da curva de juros para entender o melhor momento de investir na renda fixa para não perder dinheiro devido à marcação a mercado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje de forma simples e prática. De modo que se você assistir esse vídeo até o final, certamente você terá decisões melhores nos seus investimentos. Então, bora pro vídeo. A taxa Selic acabou de subir para 12,75% e eu vejo muitas pessoas questionando se agora é o momento de entrar na renda fixa. E geralmente os investidores eles correm um certo risco por não ter conhecimento do cenário macro. Então eles olham isoladamente um tipo de rentabilidade e vê isso como uma forma atrativa de começar a investir ou amplificar os seus investimentos. E aqui eu posso fazer um paralelo simples. Imagine o seguinte, você teve uma rentabilidade de 10% ao ano e a inflação no mesmo período foi de 15%. Veja, se você investiu R$1.000, o seu dinheiro cresceu R$100. No final de um ano você passou a ter R$1.100. Só que nesse mesmo período, como que a inflação foi de 15%, o seu poder de compra reduziu, porque esses R$1.100 ele compra menos itens quando comparado àquele R$1.000 lá atrás. Ou seja, era melhor ter R$1.000 sem uma inflação do que ter tido R$1.100 com essa inflação de 15%. Eu vejo muita gente não colocando esse fator na hora de realizar suas contas, se vale a pena investir em algo fixo hoje. E antes da gente detalhar mais qual que deve ser o sentido da inflação nos próximos meses, nos próximos anos, vamos entender qual é o efeito dos juros nos investimentos. Na prática costuma acontecer o seguinte, os juros aumentam, a maioria dos investidores eles enxergam a renda fixa como uma forma atrativa. No entanto, acontece isso que eu acabei de mencionar, que às vezes eles não levam em consideração essa inflação e pode ser que eles estão fazendo um péssimo negócio ao migrar os seus investimentos total ali para a renda fixa. Dessa forma, a consequência disso é vender ativos de renda variável, que pode ser ações, fundos imobiliários e algumas outras classes de ativos. E dessa forma, os ativos de renda variável, devido a essa pressão vendedora, eles costumam estar sendo negociados a preços atrativos. É como se a gente falasse que a bolsa de valores ela está barato quando os juros sobem. Claro, vários ativos de renda variável de fato terão uma performance ruim, porque com uma inflação alta e os juros altos reduz o poder de compra da população. Então várias empresas serão prejudicadas, principalmente aquelas que atendem o varejo. Inclusive, se você quer aprender a investir na bolsa de valores, pondere a sua inscrição aqui no canal, que toda semana eu posto vídeos novos ensinando como investir na bolsa de valores, também em renda fixa e também ensino aspectos relacionados à renda extra e finanças pessoais. Então clique no botão de se inscrever. Então beleza, agora que eu já sei que os juros eles afetam diretamente os investimentos, seja de renda fixa e também em renda variável, nós temos que entender o porquê que esse juro sobe. E para entender isso, imagine alguém que está querendo fazer um financiamento imobiliário. Agora que os juros está alto, essa pessoa vai ter que pagar juros mais altos para fazer esse financiamento. E dessa forma, a própria prestação que essa pessoa ela vai pagar por mês devido a esse financiamento, ela vai ser maior. Então a pessoa ela vai pensar muito se vale a pena tomar um empréstimo para levantar esse montante e comprar um imóvel. E esse tipo de analogia a gente pode expandir para o mercado de forma geral. Então as pessoas elas vão ter menos dinheiro, vão comprar menos e aí vira a lei da oferta e procura. Se tem pouca gente comprando, os preços eles tendem a permanecer constante ou até mesmo serem reduzidos. Então assim é uma forma da gente conseguir controlar a inflação. E quem toma essa decisão de mudar a taxa de juros é o Banco Central. E nós chamamos isso de política monetária. E além da política monetária, nós temos a política fiscal. Só que aí, em vez do Banco Central, é o governo que faz esse controle. E aí a gente pode pensar o seguinte, se o governo ele continua aumentando os seus gastos, o governo não está fazendo nada para ter um controle, ou o governo ele está imprimindo muito dinheiro, isso vai fazer com que a inflação seja pressionada para cima. E meu amigo investidor,
Lembra que estamos em 2022, é ano de eleição e muita coisa pode acontecer quando o assunto é governo. Então tome muito cuidado na hora de prefixar uma rentabilidade achando que você está ganhando muito, porque o cenário ele pode piorar muito ainda para frente. Piorar muito, até que eu acredito que não, mas certamente a taxa de juros ainda vai subir um pouco mais e eu acredito que deve permanecer constante aí durante um certo período de tempo. E para quem está desejando ganhar com a marcação a mercado, pode ser que isso leve muito tempo para acontecer, que inclusive nós vamos falar logo mais sobre a marcação a mercado, de como você pode ganhar dinheiro na renda fixa. Mas antes, vamos ver a expectativa do mercado a qual o Boletim Focus traz para a gente. Se a gente observar bem a inflação, que é medido pelo IPCA, há 4 semanas atrás nós estávamos falando de uma inflação de 6,97%. E agora nós já estamos falando de uma inflação de 7,89% ao ano. E isso já reflete na taxa Selic. Veja que a expectativa agora é que tenhamos uma taxa Selic de 13,25% ao final do ano. Ou seja, meio ponto percentual a mais do que está sendo praticado hoje. Só que se a gente analisar o histórico passado, sempre que essa taxa de juros ela já está sinalizando uma alta, ela costuma aumentar um pouco mais do que está sendo sinalizado. Então, se estamos falando de uma taxa Selic ao final do ano de 13,25%, é muito provável que ela vai ser um pouco maior do que isso lá no final de 2022. E inclusive para o próximo ano, 2023, nós já estamos falando em uma inflação um pouco maior do que estava sendo pensado há 4 semanas atrás e também uma Selic um pouco maior. Só que quando a gente compara 2023 com 2022, nós já vemos um cenário muito melhor. E esse cenário muito melhor que nós já estamos vendo para 2023 pode ser que ele leve mais tempo para acontecer. E as pessoas que estão comprando agora renda fixa, basicamente tesouro direto, com a ideia de vender antecipadamente assim que a taxa de juros cai, essas pessoas elas acabam ganhando mais dinheiro, porque o preço unitário do título ele acaba aumentando assim que a taxa de juros cai. E é uma forma de você ganhar uma rentabilidade superior àquela que foi contratada. Só que qual que é o grande problema dessa situação? Será que vai ser em 2023 que essa taxa de juros vai cair bem? Pode ser que isso leve mais tempo, pode ser que aconteça somente lá em 2024. Então a gente está prestes a verificar alguns riscos que muitas pessoas não estão colocando na balança, que é a inflação juntamente com a taxa de juros. A gente pode observar que o mundo inteiro está aumentando a sua taxa de juros. Não é um problema local aqui do Brasil, e sim um problema global. E juntando esse problema global, juntamente com o risco Brasil relacionado ao governo, eu acredito muito que isso deve se estender um pouco mais até começar a reduzir a taxa de juros. E dessa forma é bom a gente ter muita cautela na hora de comprar títulos pré-fixados com essa mentalidade de ganhar com a marcação a mercado. E se eu te ajudei nesse vídeo de alguma forma, lembra de clicar no botão de gostei. Se você quer aprender mais, também se inscreva no canal e assista esses vídeos que eu vou deixar aqui no final. Obrigado por estar comigo nesse vídeo até o final, um abraço e tchau!